O geoprocessamento é um conjunto de técnicas, ferramentas e métodos utilizados para o processamento e análise de dados espaciais e geográficos. Ele envolve a manipulação, interpretação e modelagem de informações relacionadas à superfície terrestre, permitindo a compreensão e a solução de problemas espaciais. O geoprocessamento é amplamente utilizado em diversas áreas, como planejamento urbano, agricultura, gestão ambiental, geologia, transporte e saúde pública. Aspectos principais do geoprocessamento: dados geográficos. O geoprocessamento trabalha com dados espaciais, que possuem uma localização associada, representados por coordenadas geográficas, latitude e longitude, ou sistemas de referência cartográfica. Esses dados podem ser organizados em dois formatos principais. Vetorial: representa objetos geográficos como pontos, cidades, linhas, rios, estradas e polígonos, bairros, reservas florestais. Raster representa informações contínuas, como imagens de satélite ou modelos de elevação do terreno em forma de uma grade de pixels. Sistemas de informação geográfica. Os SIG são plataformas essenciais para o geoprocessamento, combinando dados espaciais não espaciais. Eles permitem a visualização, edição, análise e geração de mapas. Exemplos de software SIG incluem QGIS, ArcGIS e GrassGIS. Principais operações de geoprocessamento: análise espacial, avaliação de padrões, distâncias, proximidades e relações espaciais entre objetos. Exemplos incluem cálculos de densidade populacional e identificação de áreas de risco. Modelagem de terreno. Criação de modelos digitais de elevação para simular a topografia do terreno, útil em projetos de engenharia e estudos ambientais. Interseção e união de dados. Combinação de camadas de dados espaciais para identificar áreas em comum ou unir informações. Geocodificação. Conversão de endereços ou descrições de lugares em coordenadas geográficas. Mapeamento de uso e cobertura do solo. Identificação e classificação de áreas conforme sua ocupação. Agricultura, florestas, áreas urbanas, etc. Análise de redes. Aplicada em infraestrutura de transporte ou redes de distribuição, como análise de rotas e otimização de trajetos. Aplicações práticas. Planejamento urbano. Identificação de áreas adequadas para construção, expansão de infraestrutura e zoneamento. Agricultura de precisão. Monitoramento de safras, planejamento de irrigação e análise de produtividade. Gestão de recursos naturais. Mapeamento de florestas, monitoramento de desmatamento e análise de bacias hidrográficas. Monitoramento ambiental, detecção de mudanças no uso do solo e análise de impactos ambientais. Defesa civil. Identificação de áreas de risco para inundações, deslizamentos e outros desastres naturais. O geoprocessamento tem ganhado ainda mais relevância com o avanço de tecnologias de sensoriamento remoto, como drones e satélites, e com a integração de dados provenientes de sistemas globais de navegação por satélite. Isso amplia a precisão e a variedade de aplicações, permitindo análises cada vez mais detalhadas e úteis. O conceito de meio geográfico, em geografia, refere-se ao espaço produzido e organizado pela interação entre as atividades humanas e a natureza. Ele evolui historicamente, refletindo as transformações das relações sociais, econômicas e tecnológicas. Essa evolução pode ser dividida em três grandes fases. O meio natural, período associado à Revolução Agrícola. Nesta etapa, o meio geográfico é predominantemente moldado por elementos naturais, como rios, montanhas, florestas e solos férteis. As sociedades humanas dependem diretamente da natureza para sua sobrevivência, utilizando-a de forma extensiva e com pouca capacidade técnica de alterá-la significativamente. Durante a Revolução Agrícola, que ocorreu em diferentes partes do mundo entre 12.000 e 8.000 anos antes da Era Comum, as sociedades começaram a domesticar plantas e animais, passando de um modo de vida nômade, caça e coleta, para um modo de vida sedentário. Isso marcou o início do uso mais intensivo do meio natural, com a modificação de ecossistemas locais para a prática da agricultura e a criação de assentamentos humanos permanentes. 2. Meio técnico, período associado à Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, ocorre uma transformação profunda no meio geográfico. O uso da energia mecânica, a invenção de máquinas e a produção em larga escala marcam a transição para o que Milton Santos chamou de meio técnico. Neste contexto,
A natureza deixa de ser apenas um recurso a ser utilizado diretamente e passa a ser transformada intensivamente pela tecnologia. A urbanização acelera-se, a infraestrutura, ferrovias, portos, fábricas, expande-se e o meio geográfico torna-se cada vez mais dependente do desenvolvimento técnico. As paisagens passam a refletir a intervenção humana em grande escala, com impactos significativos sobre o meio ambiente, como a poluição e a exploração desenfreada de recursos naturais. Meio técnico, científico e informatizado, período associado à Revolução Tecnológica. Na segunda metade do século XX, especialmente após os anos 1970, o meio geográfico entra em uma nova fase, marcada pela integração de tecnologias avançadas, conhecimento científico e sistemas informatizados. Esse período é impulsionado pela chamada Terceira Revolução Industrial, que envolve a automação, a computação e as telecomunicações. O espaço geográfico torna-se interconectado e dinâmico, com fluxos intensos de informação, pessoas, mercadorias e capitais. Infraestruturas como redes de internet, satélites e sistemas de transporte globalizados passam a ser elementos centrais. As paisagens refletem essa nova dinâmica, com a proliferação de cidades globais, parques tecnológicos e sistemas de monitoramento ambiental. Essa fase também é marcada pela intensificação das desigualdades socioespaciais e pelo debate sobre os impactos ambientais, levando a questionamentos sobre o modelo de desenvolvimento atual e a busca por soluções mais sustentáveis. Contribuição da geografia para o entendimento do meio geográfico. A geografia, como ciência, estuda o meio geográfico analisando as interações entre natureza, sociedade e tecnologia. Conceitos como território, paisagem, lugar e região são fundamentais para compreender como os espaços são produzidos e transformados ao longo do tempo. Os geógrafos investigam não apenas as características físicas e técnicas do meio, mas também as relações de poder, as dinâmicas econômicas e as implicações ambientais que moldam e são moldadas por ele. Na perspectiva da geografia, os meios de comunicação em massa são analisados não apenas como ferramentas de transmissão de informações, mas como elementos que moldam e transformam o espaço geográfico. Eles permitem a criação de redes de interação em escalas locais, regionais e globais, influenciando as dinâmicas econômicas, culturais e políticas. Entre os principais meios de comunicação em massa destacam-se imprensa escrita, jornais e revistas. A imprensa escrita foi um dos primeiros meios de comunicação em massa e desempenhou papel fundamental na modernização do espaço geográfico, especialmente durante o meio técnico. Jornais e revistas permitiram a circulação de ideias, a formação de opinião pública e a integração de territórios. Na geografia, essa mídia é vista como um vetor de territorialidade, conectando regiões distantes por meio da disseminação de informações. Rádio. Com a popularização no início do século XX, o rádio se tornou um meio revolucionário de comunicação em massa. Ele não depende de infraestrutura física extensa, como no caso dos jornais, e alcança áreas remotas. O rádio cria redes de comunicação que integram comunidades rurais e urbanas, contribuindo para a formação de identidades culturais regionais e nacionais. Para a geografia, o rádio exemplifica como fluxos imateriais, como ondas de transmissão, reconfiguram o espaço. Televisão. A televisão, consolidada no meio técnico-científico, transformou o espaço geográfico ao criar uma cultura globalizada. Sua capacidade de combinar imagens e sons em tempo real conecta públicos em diferentes partes do mundo, difundindo valores, estilos de vida e tendências culturais. Geograficamente, a televisão é analisada como um meio que contribui para a homogeneização cultural, mas também para a valorização de particularidades locais em sua programação. Cinema. Embora não seja tão imediato quanto os outros meios, o cinema é um poderoso veículo de comunicação em massa. Ele molda percepções espaciais ao apresentar paisagens, culturas e histórias de forma dramatizada. Na geografia, o cinema é estudado como uma ferramenta de construção de imaginários geográficos, influenciando a maneira como diferentes lugares e povos são vistos. Internet e redes sociais. Com a chegada do meio técnico-científico e informatizado, a internet tornou-se o principal meio de comunicação em massa contemporâneo. Ela permite a comunicação simultânea e interativa entre milhões de pessoas, dissolvendo barreiras de tempo e espaço.
Redes sociais, plataformas de streaming e sites informativos criam novos fluxos de informação, reconfigurando territórios e ampliando a conectividade global. Na geografia, a internet é estudada como uma rede que integra diferentes escalas do espaço geográfico, criando novas centralidades e periferias. Implicações geográficas dos meios de comunicação em massa. Esses meios não apenas informam, mas também produzem e reproduzem territórios, paisagens e lugares. Eles são instrumentos de poder capazes de reforçar desigualdades espaciais ou de promover integração. A geografia estuda os meios de comunicação em massa sob diversos aspectos, como produção de centralidades, centros de produção de conteúdo, como Hollywood ou grandes redações de jornais, tornam-se polos de influência global, redes de comunicação. A distribuição de informações cria fluxos que conectam diferentes lugares, moldando relações econômicas e culturais. Desigualdades no acesso. Nem todos os territórios têm acesso igual aos meios de comunicação, o que reflete e reforça desigualdades socioespaciais. Impactos culturais. A circulação de informações pode homogeneizar culturas ou valorizar identidades locais, dependendo do contexto. Esses meios, portanto, são parte integrante do espaço geográfico, moldando sua configuração em múltiplas escalas e dimensões. As coordenadas geográficas constituem um sistema de localização global baseado em medidas angulares que permitem identificar qualquer ponto na superfície terrestre. Elas formam a base para o mapeamento, navegação e análise espacial, sendo amplamente utilizadas em diversas disciplinas, como geografia, cartografia, geodésia e astronomia. Este sistema é representado por dois componentes principais: latitude e longitude. Estrutura do sistema de coordenadas geográficas. Latitude. A latitude é uma medida angular que indica a posição de um ponto em relação ao plano do Equador, que é a linha imaginária que divide a Terra em hemisférios norte e sul. É expressa em graus, minutos e segundos. Varia de 0 graus no Equador a 90 graus no Polo Norte e menos 90 graus no Polo Sul. Os paralelos são linhas imaginárias que circundam a Terra paralelamente ao Equador. Exemplos incluem o Trópico de Câncer, 23,26 norte, e o Círculo Polar Ártico, 76 graus 34 norte. Longitude. A longitude é uma medida angular que indica a posição de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich, uma linha imaginária que conecta os polos norte e sul e passa pelo Observatório Real de Greenwich, na Inglaterra. Também expressa em graus, minutos e segundos. Varia de 0 graus no meridiano de Greenwich até mais 180 graus a leste e menos 180 graus a oeste. Os meridianos são linhas que convergem nos polos e são perpendiculares ao Equador. Funcionamento do sistema. As coordenadas geográficas combinam latitude e longitude para definir uma localização específica. Por exemplo, latitude 37,46 N, longitude 122 graus 25 do alvo, refere-se a São Francisco, nos Estados Unidos. Essas coordenadas podem ser descritas em formato decimal, como 37,767 N, menos 122.427 facilitando seu uso em sistemas digitais. Componentes complementares. Altura ou elevação. Embora latitude e longitude identifiquem a posição horizontal, a altura em relação ao nível do mar pode ser usada para especificar a localização em 3 dimensões, como em modelos topográficos. Sistemas de referência geodésica. As coordenadas geográficas são medidas em relação ao modelo matemático da Terra, conhecido como elipsoide de referência. Exemplos incluem o WGS-84, utilizado por sistemas GPS, e o CIRGAS, adotado na América do Sul. Aplicações das coordenadas geográficas. 1. Navegação. Utilizadas por sistemas GPS para guiar aviões, navios, veículos e pessoas. 2. Cartografia, base para a criação de mapas e definição de escalas e projeções. 3. Ciências ambientais, monitoramento de fenômenos como desmatamento, mudanças climáticas e biodiversidade. 4. Geopolítica, definição de fronteiras internacionais e áreas de jurisdição. Implicações geográficas. As coordenadas geográficas são essenciais para compreender a organização espacial do planeta, permitindo estudar fenômenos em escalas locais e globais. No entanto, o uso de um sistema esférico para mapear uma superfície tridimensional em mapas bidimensionais implica desafios, como distorções em projeções cartográficas que devem ser ajustadas conforme o objetivo da representação.
A dinâmica do planeta Terra está intimamente ligada aos seus movimentos no espaço, que influenciam diretamente as zonas térmicas e as estações do ano. Esses fenômenos são fundamentais para compreender a distribuição de calor, luz e os ciclos naturais que moldam os ecossistemas e as atividades humanas. Movimentos da Terra, rotação. A Terra gira em torno de seu próprio eixo imaginário, que é inclinado em relação ao plano de sua órbita. A dinâmica do planeta Terra está intimamente ligada aos seus movimentos no espaço, que influenciam diretamente as zonas térmicas e as estações do ano. Esses fenômenos são fundamentais para compreender a distribuição de calor, luz e os ciclos naturais que moldam os ecossistemas e as atividades humanas. Movimentos da Terra. Rotação. A Terra gira em torno de seu próprio eixo imaginário, que é inclinado em relação ao plano de sua órbita. Duração aproximadamente 24 horas, um dia. Sentido: de oeste para leste. Consequências: alternância entre dia e noite. Deslocamento aparente do Sol no céu, nascendo a leste e se pondo a oeste. Influência sobre os ventos e correntes marítimas devido ao efeito Coriolis. Translação: a Terra se desloca ao redor do Sol em uma órbita elíptica. Duração: cerca de 365,25 dias. Consequências: alteração na incidência de luz solar ao longo do ano. Formação das estações do ano devido à inclinação do eixo terrestre, 23,5 graus, em relação ao plano da órbita. Variação da duração do dia e da noite. As zonas térmicas resultam da distribuição desigual da radiação solar devido à forma esférica da Terra e à inclinação de seu eixo. Elas são delimitadas pelos paralelos e caracterizadas por diferenças de temperatura e insolação. Zona tropical ou intertropical, entre o Trópico de Câncer 23 ao 26N e o Trópico de Capricórnio 23 aos 26S, recebe a maior intensidade de radiação solar ao longo do ano, com pequenas variações sazonais. Clima predominantemente quente, associado a florestas tropicais e savanas. Zonas temperadas. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico 66 graus a 34 N, e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico S. Caracterizam-se por variações significativas de temperatura ao longo das estações, clima mais moderado com florestas decíduas e pradarias. Zonas polares. Entre os círculos polares e os polos norte e sul, 90 graus e S, recebem menor intensidade de radiação solar devido à baixa inclinação dos raios solares. Clima frio e presença de gelo permanente em muitas áreas. Estações do ano. As estações do ano são causadas pela inclinação do eixo terrestre e pelo movimento de translação, que alteram a incidência de luz solar em diferentes regiões ao longo do ano. Elas são mais marcantes nas zonas temperadas e quase imperceptíveis nas zonas tropicais. Solstícios. Ocorrem quando o Sol atinge sua máxima inclinação em relação ao Equador. Solstício de verão. No hemisfério norte, ocorre por volta de 21 de junho, dias mais longos. No hemisfério sul, por volta de 21 de dezembro. Solstício de inverno. No hemisfério norte, ocorre por volta de 21 de dezembro, dias mais curtos. No hemisfério sul, por volta de 21 de junho. Equinócios. Ocorrem quando o Sol está diretamente sobre o Equador, distribuindo igualmente a luz entre os hemisférios. Equinócio de primavera, por volta de 21 de março no hemisfério norte e 23 de setembro no hemisfério sul. Equinócio de outono, por volta de 23 de setembro no hemisfério norte e 21 de março no hemisfério sul. Características das estações: primavera, temperaturas amenas, florescimento das plantas. Verão, altas temperaturas e maior incidência solar. Outono, queda gradual de temperatura e perda de folhas por algumas árvores. Inverno, baixas temperaturas e menor incidência solar. Interrelações geográficas. Movimentos e zonas térmicas. A inclinação da Terra influencia tanto as estações do ano quanto a delimitação das zonas térmicas. Distribuição de vida. A variação de luz e calor define os biomas, a agricultura e as atividades humanas em cada região. Desafios contemporâneos. Alterações climáticas, como o aquecimento global, podem desestabilizar padrões naturais associados aos movimentos terrestres e às zonas térmicas, afetando ecossistemas e a dinâmica socioeconômica.
Os fusos horários são divisões imaginárias criadas para organizar a contagem do tempo em diferentes regiões do planeta. Eles refletem a rotação da Terra e a necessidade de sincronizar atividades humanas com a luz solar. A dinâmica dos fusos horários baseia-se na posição relativa de cada localidade em relação ao meridiano de Greenwich, longitude de graus, e no movimento de rotação terrestre. Fundamentos dos fusos horários. 1. Rotação da Terra. A Terra gira 360 graus em torno de seu eixo em 24 horas, resultando em um deslocamento de 15 graus de longitude por hora. Assim, cada fuso horário corresponde a 15 graus de longitude, o que equivale a uma diferença de 1 hora entre fusos consecutivos. 2. Meridiano de Greenwich. Considerado o ponto de referência inicial para os fusos horários, o meridiano 0 graus define o tempo universal coordenado TC. A partir dele, os fusos horários são contados em horas adiantadas ou atrasadas em relação ao UTC. 3. Variação no tempo local. Locais situados a leste de Greenwich têm fusos horários adiantados. Locais a oeste de Greenwich têm fusos horários atrasados. Dinâmica geográfica dos fusos horários. Divisão teórica. Em teoria, o planeta é dividido em 24 fusos horários de 15 graus cada, começando no meridiano de Greenwich e indo até 180 graus no Oceano Pacífico, onde está a linha internacional de data. Essa linha marca a mudança de data no calendário. 2. Ajustes práticos. Na prática, os fusos horários nem sempre seguem a divisão exata de 15 graus. Eles são ajustados por razões políticas, econômicas ou geográficas para alinhar horários de ou região a uma zona administrativa. Exemplo: China utiliza um único fuso horário, o UTC, apesar de sua extensão geográfica atravessar 5 fusos teóricos. Exemplo: o Brasil possui 4 fusos horários devido à sua grande extensão longitudinal. 3. Linha internacional de data. Localizada no meridiano 180 graus, a linha é ajustada para evitar atravessar países ou ilhas habitadas. Ao cruzá-la no sentido leste, o viajante retrocede um dia no calendário. No sentido oeste, avança um dia. Elementos complementares. 1. Horário de verão. Algumas regiões ajustam seus relógios para adiantá-los em 1 hora durante os meses mais quentes, aproveitando melhor a luz natural do dia. Isso ocorre principalmente em latitudes médias e altas, onde há maior variação na duração do dia ao longo do ano. 2. Fusos horários e economia. As diferenças de fusos afetam atividades econômicas globais, como o funcionamento de mercados financeiros, logística e comunicações. A sincronização do tempo é essencial para transações internacionais. 3. Impactos sociais e biológicos. A adaptação a fusos horários pode causar desajustes no relógio biológico humano, como o jet lag, que ocorre quando se viaja rapidamente entre fusos distintos. Exemplo prático: Brasil. O Brasil, por sua extensão longitudinal, possui 4 fusos horários. O TC2 abrange ilhas oceânicas, como Fernando de Noronha. 3. Horário oficial de Brasília, utilizado na maior parte do território, incluindo as regiões Sudeste, Sul, Nordeste e parte do Centro-Oeste. 4. Estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e parte do Amazonas. UT5, Acre e parte do Amazonas. Considerações geográficas. Os fusos horários exemplificam a forma como a relação entre os movimentos terrestres e as necessidades humanas influencia a organização do espaço. Eles também revelam como as decisões políticas e econômicas moldam a geografia do tempo, criando padrões que vão além da divisão natural da Terra. As projeções cartográficas são técnicas utilizadas para representar a superfície esférica da Terra em um plano bidimensional, como um mapa. Como essa transformação implica em distorções de forma, área, distância ou direção, diferentes projeções são desenvolvidas para atender a objetivos específicos. Conceitos básicos. Distorções inevitáveis. Devido à curvatura da Terra, nenhuma projeção pode ser totalmente fiel em todos os aspectos. Área. As dimensões relativas das superfícies. Forma. O contorno e as proporções das feições. Distância. A separação real entre dois pontos. Direção. A orientação de um ponto em relação a outro. Superfícies de projeção. O método pelo qual a Terra é projetada em um plano pode ser baseado em 3 superfícies geométricas principais. Cilíndrica. A Terra é projetada sobre um cilindro que envolve o globo.
Cônica, projeção em um cone tangente ou secante à superfície terrestre. Azimutal ou plana, projeção em um plano tangente a um ponto da Terra. Principais tipos de projeções. Projeção de Mercator. Tipo, cilíndrica conforme características. Preserva a forma, mas distorce a área, especialmente em altas latitudes. As linhas de latitude e longitude formam uma grade perpendicular. Ideal para navegação, pois as linhas de rumo constante loxodrômicas aparecem como retas. Usos: mapas marítimos e de navegação. 2. Projeção de Peters ou cilíndrica equivalente. Tipo cilíndrica equivalente. Características: preserva a proporção de áreas entre diferentes regiões, mas distorce formas, tornando os continentes alongados. Criada para enfatizar uma visão equitativa do mundo. Usos: representações políticas e educacionais. 3. Projeção de Robinson. Tipo compromisso, nem conforme nem equivalente. Características: busca equilíbrio entre forma e área, reduzindo distorções gerais. As extremidades do mapa apresentam uma leve curvatura para dar uma aparência mais natural. Usos: mapas mundi, especialmente em atlas escolares. 4. Projeção cônica, tipo cônica, variável conforme ou equivalente. Características: preserva distorções mínimas em áreas limitadas a latitudes médias. As paralelas são representadas como arcos e os meridianos convergem para um ponto. Usos: mapas regionais ou continentais, como Europa e América do Norte. 5. Projeção azimutal ou plana. Tipo: azimutal, variável, conforme, equivalente ou equidistante. Características: representa corretamente distâncias e direções a partir de um ponto central. Útil para áreas polares ou para mapas centrados em uma cidade específica. Usos: mapas de voos e representações geopolíticas centradas em pontos estratégicos. 6. Projeção Good ou projeção homologênica. Tipo: interrompida e equivalente. Características: minimiza distorções de área, mas apresenta interrupções nos oceanos. Combina elementos cilíndricos e pseudocônicos. Usos: mapas temáticos globais, como distribuição de vegetação e população. 7. Projeção equidistante. Tipo variável cilíndrica, cônica ou azimutal. Características: preserva as distâncias entre certos pontos ou ao longo de determinadas linhas. Útil para medir distâncias absolutas. Usos: mapas de rotas e navegação. Critérios para a escolha da projeção. 1. Propósito do mapa: navegação marítima ou aérea, Mercator ou azimutal. Análise de proporção territorial, Peters ou Good. Apresentação geral, Robinson. 2. Escala e região mapeada. Mapas globais, Robinson ou Good. Mapas regionais, cônica ou azimutal. 3. Distorções prioritárias a evitar, Preservar forma, projeções conformes. Preservar área, projeções equivalentes. Preservar distância ou direção, projeções equidistantes ou azimutais. Implicações geográficas. As projeções cartográficas não são apenas ferramentas técnicas, elas também influenciam a percepção que temos do mundo. Projeções como a de Mercator, por exemplo, historicamente ampliaram a importância visual dos países do hemisfério norte, enquanto de Peters buscou equilibrar essa visão. Assim, a escolha da projeção carrega dimensões políticas, sociais e culturais que vão além da cartografia.